Olá, amiguinhos! Olha, eu acho que a pessoa que fala que quer ser influencer e grava 2 vídeos no ano, ela merece ser flopada, tá? Então é isso. Eu não tenho nem mais desculpa pra dar. Mas é isso, gente. A vida de adulto é difícil. Quando eu estudava das 7 da manhã até meio-dia e trabalhava das 2 até as 11, eu gravava vídeo praticamente todo final de semana. Então, isso que acontece agora é apenas falta de vergonha na cara. Vou tentar mudar. Eu tô com algumas ideias, algumas coisas, alguns planejamentos assim para gravar vídeo, que às vezes, né, não falta inspiração. Enfim, hoje nós estamos num lugar diferente, não estamos em casa, porque eu sou de babá. Deixa eu mostrar de quem que eu tô de babá. Só um minuto. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tem que olhar ali, ó. Ali, ó. Agora ela vai ficar aqui no meu pé. Bueno, gente, o vídeo de hoje é sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem. E aí eu falei, gente, por que eu não fiz um vídeo ainda sobre isso? Não é mesmo? Porque daí, quando me perguntarem de novo, eu só mando o link. Olha que maravilha. É sobre validar a carreira fora do país, tá? Eu ainda estou no processo de validar a minha, né? Como a maioria, acho que a maioria das pessoas aqui sabe, eu sou médica veterinária no Brasil. Eu trabalho como assistente clínica aqui porque eu ainda não consegui validar minha carreira. Eu já estou morando oficialmente, né, com visto na Dinamarca desde 2022 e ainda assim demora, é um processo lento, demorado, então assim, tem que ter paciência, não dá para querer chegar já achando que vai trabalhar na sua profissão, porque às vezes não vai. Depende muito da profissão. Ah, Patrícia, eu quero ir embora do Brasil, preciso validar minha carreira? Depende da sua profissão. Se você for da área da saúde, provavelmente sim. Eu acho que 100% dos lugares que você for, você vai precisar validar sua carreira. Se você quiser morar, né? E trabalhar lá. Não assim, quando você vai só para fazer. Porque eu conheço pessoas que vão para fazer algum curso, alguma coisa assim, ou só um período, como se fosse meio que sanduíche, vamos dizer assim, ou convidado, né? E aí você não precisa validar. Agora, quando você muda de país, você precisa validar a sua carreira, né? Para você conseguir trabalhar e ter o seu título ali. Então, vamos dizer assim, CRMV, que o meu é CRMV, porque é do Brasil, mas aí é um outro nome no país que você vai. Então, depende da profissão. No caso da veterinária e provavelmente todas as outras áreas da saúde, você precisa validar a sua carreira. Tá, e o que eu preciso fazer para validar minha carreira? Também depende de qual país você escolheu para morar. Então, aqui na Dinamarca, não existe prova, né? Igual eu sei que nos Estados Unidos você vai, faz uma prova, paga não sei quantos $1000, que a prova é super cara, e provavelmente você não vai passar nessa prova logo de cara, porque é difícil. Então, aí às vezes eles te dão um desconto para você fazer a segunda prova, e mesmo assim é difícil. Então, às vezes é até mais fácil você ir como estudante e tentar por ali, tentar meio que estudar de novo, às vezes, do que só você validar a carreira direto, né? E aí, para validar a sua carreira, você precisa ser fluente, vamos dizer assim, na língua em que você vai trabalhar, né? Aqui na Dinamarca, eles ainda não me perguntaram nada sobre o dinamarquês, né? Eu faço dinamarquês desde 2022, eu ainda não terminei o último módulo, que é o módulo em que você sai com a prova mais alta de fluência, vamos dizer assim. Eu ainda não terminei, vou começar o módulo 6 agora em agosto. Eles ainda não me perguntaram nada, mas eu mandei o meu último BVIS, que é certificado, do meu último curso, que foi o PD3, né? Até o PD3, eu fiz o PD3, passei e mandei pra eles, mas eles, ok, tipo, ok, que bom que você mandou, mas não precisava ter mandado por enquanto. Mas a maioria dos países falam inglês, então às vezes você precisa ter uma validação de que você fala inglês. Ah, tá. Então eu preciso fazer o TOEFL? Depende. O TOEFL e tanto o TOEFL quanto o IELTS, tem vários vídeos falando sobre isso aqui. Você só precisa fazer se você quiser ir para a universidade de novo, né? Na maioria das vezes. Então, você quer estudar numa universidade e o curso é em inglês, você precisa mostrar na universidade ou provar na universidade que você sabe falar inglês para você acompanhar as aulas. Então, aí você precisa do TOEFL ou do IELTS. E às vezes certificado de Cambridge vale também, mas normalmente TOEFL e IELTS. E, às vezes, só para validar, como é que fala? Para validar o diploma, você não precisa de cara fazer o TOEFL. Então, aqui eles não me pediram nada, nenhuma comprovação de idioma de inglês para validar o diploma. O que eles me pediram aqui foram uma lista enorme de documentos, todos os meus documentos do Brasil. Então, eu recomendo, se você está pensando em validar sua carreira fora do país, comece buscando e separando todos os documentos que você tem da sua profissão no Brasil. Então, para mim, pediram histórico, conteúdo programático. O que é o conteúdo programático? Vou explicar isso daí porque também me perguntam. É
praticamente um documento de 100 páginas, ou mais de 100 páginas, com toda a bibliografia que você teve na sua faculdade. Então, tudo que ensinaram para você, no meu caso, por exemplo, anatomia, aí tá lá a descrição, anatomia dos tegumentos, blá, 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 qual foi o livro que foi usado para anatomia dos animais domésticos, com a anatomia de tal, tal sistema reprodutor, não sei o que lá. E aí tem todos os livros que foram usados na aula, ou durante o semestre inteiro, todos os livros que foram usados durante todos os semestres, tá bom? Então, isso é o conteúdo programático. Você pode pedir na secretaria da sua faculdade. O ideal é que se sua faculdade consegue fornecer os documentos já em inglês, uau, isso vai salvar a sua vida. Porque a minha, por exemplo, não consegue fornecer os documentos em inglês. Então, eu precisei pagar um tradutor juramentado para poder fazer isso. Então, porque os documentos eles precisam ser traduzidos, né, para inglês ou para a língua do país que você quer ir. Aqui é inglês ou dinamarquês, então eles aceitam qualquer um dos dois. Então, aqui é inglês ou dinamarquês, eles aceitam qualquer um dos dois idiomas, mas não pode ser você que vai traduzir os documentos. Tem que ser alguém que tenha um carimbo oficial de que aquela pessoa é regulamentada, vamos dizer assim, para poder traduzir um documento e que aquele documento representa, né, a fidelidade do que ele é do original. Então, você precisa pagar uma pessoa para fazer isso e essa pessoa precisa ter o carimbo não, registro de tradutor juramentado. Tradução juramentada não é muito barato. Eu até encontrei uma tradutora juramentada mais barato assim do que os outros que eu pesquisei. Super gente boa, inclusive. Recomendo ela, se caso alguém precise. Mas é um serviço super barato. Então, assim, todos os documentos que eu precisei traduzir, diploma, cartas de trabalhador, tudo, né? Todo o histórico escolar, do conteúdo programático, tudo que eu fiz no Brasil em relação à minha profissão, eu precisei traduzir. E que eu precisei mandar para eles. Eu acho que ficou em torno de R$6.000, todos os documentos. Se você quiser validar sua carreira na Europa, normalmente em Portugal, a faculdade deles meio que já termina com o mestrado. A última parte da faculdade é o mestrado, vamos dizer assim. Então, eles já saem com bacharel e com mestrado. E a gente não, a gente faz bacharel só, né? Bacharel ou licenciatura. E o mestrado é meio que uma educação à parte. Então, quando você vem para cá e quer validar o seu diploma, você precisa ter um mestrado. E aí, para você fazer um mestrado, sim, você precisa ter um TOEFL, tá? TOEFL ou, sei lá, qualquer outro, a não ser que você vá fazer o seu mestrado em Portugal, daí não precisa de TOEFL, eu acho, porque provavelmente a educação deve ser em português. Então, o que eu recomendo você fazer é, primeiro, procure o país que você quer validar sua carreira. Tá, eu quero validar minha carreira no Canadá. Então, você vai procurar qual que é o órgão competente da sua profissão no Canadá e vai mandar um e-mail para eles. Normalmente, todos eles respondem e-mails perguntando quais são os passos necessários para eu validar minha carreira. Às vezes, eles têm até uma página já na internet explicando já como validar a carreira para pessoas de fora do país, já tem tudo lá escrito, quais são os documentos necessários que você precisa. Então, seu primeiro passo vai ser esse, procurar saber quais são os documentos que você precisa para validar sua carreira. Procurar se precisa de prova, além dos documentos para você mandar para você validar sua carreira. Porque às vezes precisa de prova, de equivalência. Procurar saber se você talvez precise estudar de novo naquele país, pelo menos por um tempo, por 1 ou 2 anos, para poder as mesmas matérias que você teve naquele país são as mesmas que você fez no Brasil. Às vezes são diferentes, então às vezes você precisa estudar só aquelas matérias que ficam faltando naquele país. Vou explicar o meu daqui da Dinamarca. No começo de tudo, quando eu vim pra cá, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria continuar na minha profissão, mas eu não sabia como. Então, além de eu ter mandado um e-mail perguntando quais são os documentos que eu preciso para poder validar minha carreira, e toda hora, às vezes pode mudar. Uma hora eles pedem uma coisa, depois eles pedem outra, depois eles pedem outra, e cada hora eles precisam de um carinho de uma pessoa diferente. Então, assim, esteja preparado para que é um processo lento, demorado e que às vezes vai mudando no meio do caminho. Então, para mim mudou muitas vezes. Uma hora eles pediam uma coisa, depois eles pediam outra, depois eles pediam outra, depois pediam outra. E aí, eu tô há 2 anos tentando validar, até agora eu não validei. Eu falei, bom, eu preciso continuar estudando, eu quero continuar estudando. Daí eu entrei no mestrado. O mestrado aqui, ele foi pago, né? Não foi gratuito. Mas às vezes o local que você vai tem bolsa, às vezes tem opção para você fazer mestrado gratuito. Então procure saber se você consegue estudar no lugar de uma forma gratuita. Ou se você consegue aplicar para uma bolsa, fazer uma prova, algo do tipo. O meu, eu não consegui a bolsa, então eu tive que pagar. Terminei o mestrado em dezembro do ano passado. Mesmo terminando o mestrado, eles ainda não me falaram se só esse mestrado que eu fiz, só esse mestrado de 5 anos, que praticamente demorou,
que eu fiz é necessário para poder validar minha carreira. Eles só falaram assim: ah, nós já entramos em contato com a sua faculdade daqui e já validamos o seu documento, mas não que validaram a carreira. Eles só verificaram que realmente eu fui lá, fiz as aulas, me formei e ganhei meu diploma. É isso que eles verificaram. E agora, eles estão me pedindo documentos que provem a minha experiência como veterinária no Brasil. Como eu era autônoma, eu trabalhava por conta própria, eu tenho que pedir cartas para as pessoas em que eu trabalhava, especificando: olha, Patrícia trabalhou aqui do ano tal até o ano tal, ela prestava serviços como anestesista, como plantonista, fazendo isso, trabalhando tantas horas na semana ou no mês, né? Mais ou menos, porque como era volante, não tinha uma coisa muito certa, assim. Eles precisam fazer essa carta em inglês, assinar e me mandar. Depois que eu fizer isso, aí eu vou mandar para eles desesperar de novo, porque assim, eles não falam, mesmo mandando todos os documentos, eles não falam o que mais eu preciso fazer. E eles não me perguntam também nada sobre idioma. Então, assim, espera, talvez você não precisa fazer tudo de uma vez e não gastar tanto dinheiro de uma vez. Então, você manda sempre perguntando o que você precisa antes de você já começar a sair gastando dinheiro. Então, primeiro, manda a pergunta para eles, né, para o lugar em que você quer validar a sua carreira. Quais são os documentos necessários que eu preciso? Eles vão te mandar uma lista, eles vão te mandar o que você precisa fazer. Daí você começa a pesquisar não, a procurar o que você, né, os documentos que são necessários e procurar tradutor. Se eles falarem, a gente precisa que você comprove a sua fluência no idioma, daí você começa a procurar para o TOEFL. O TOEFL, já tem 2 vídeos aqui explicando como que é a prova do TOEFL, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma prova que você precisa estudar para fazer a prova e não necessariamente estudar o idioma em si, porque a prova é complicada. É chata, demora 4 horas, tem tempo, então às vezes você precisa treinar bastante para poder lidar sob pressão, porque às vezes tem gente que sob pressão não consegue raciocinar direito. Eu mesmo demorei, eu tive que fazer a prova 4 vezes. É uma prova cara, custa mais ou menos R$ 1.000 cada prova. Então, assim, não vai de cara já fazer essa prova antes de saber se você precisa dela, né? Porque você não gasta dinheiro. Bom, gente, eu acho que as maiores informações são essas. No mais, existem alguns lugares em que você consegue trabalhar como enfermeiro, às vezes. Por exemplo, se você for, né, no caso da medicina veterinária, às vezes você consegue trabalhar como enfermeiro ou como technician, sem precisar validar a carreira. Não são todos os lugares. Aqui, por exemplo, mesmo na Dinamarca, eu não consigo trabalhar como enfermeira, porque a enfermagem aqui também existe como se fosse um Corém, vamos falar assim, Corém que é da enfermagem do Brasil, mas para veterinária. Então você precisa ir para a escola, você precisa dar, acho que são 3 anos, e você também recebe a sua carteirinha de enfermagem veterinária aqui. Então, se eu quisesse ser veterinária aqui, eu teria que também ir para a escola, tentar validar minha carreira aqui como enfermeira, né? Então não é o caso. Mas eu consigo trabalhar como assistente clínica. O que basicamente eu faço bastante coisa, eu só não consigo atender, eu não atendo nenhum cliente, eu não prescrevo, não posso prescrever nenhuma medicação, não posso prescrever nenhuma medicação, não posso dar diagnóstico. A única coisa que eu faço é ajudar o veterinário. Mas a gente faz muita coisa, a gente coleta sangue, coloca catéter, ajuda na cirurgia, de monitoração, a gente faz praticamente todo o trabalho que a gente faz no Brasil como veterinários, exceto atender os clientes, né? Porque no Brasil eu acho que como veterinário trabalha muito mais do que aqui. Aqui eles atendem e entregam a maior parte do trabalho para os enfermeiros e para os assistentes fazerem o resto, e aí depois eles conversam com os clientes. É mais ou menos isso, tá? Eu ouvi dizer, tá? Agora é assim, fontes me disseram, vozes da minha cabeça, não é da minha cabeça, me disseram que para validar a carreira na Suécia é mais fácil do que na Dinamarca. A Dinamarca é muito difícil. Mas se você conseguir validar na Suécia primeiro, você trabalhando na Suécia durante 2 anos, você já pode trabalhar na Dinamarca depois. Porque eles meio que são, né, países irmãos, vamos falar assim. Então, quem trabalha na Suécia como veterinário pode trabalhar na Dinamarca como veterinário. Mas aí, se você conseguir validar lá, precisa ficar trabalhando lá por 2 anos. Ou, se você conseguir validar em qualquer lugar da Europa, também é mais fácil de validar aqui depois na Dinamarca, né? Isso eu tô falando de Dinamarca, inclusive, porque tem bastante veterinários que vêm para Dinamarca e me mandam mensagem. Já recebi algumas mensagens. E um outro ponto é que na Dinamarca está precisando de enfermeiros humanos e médicos humanos, porque não tem mais suficiente, principalmente enfermeiros. Então, se você é enfermeiro humano, talvez seja um pouco mais fácil agora, neste momento, de validar a carreira, porque eles estão precisando, não tem gente, né?
para poder trabalhar. Então, eles ensinam meio que o dinamarquês mais rápido para você poder já começar a trabalhar. E eu acho que a validação da carreira agora está um pouco mais fácil do que antes. Quando a minha amiga que mora aqui, que é enfermeira, tentou validar a carreira dela, ela também não conseguiu, demorou muito, ficou trabalhando também em casa de repouso por muito tempo, também não conseguiu validar a carreira dela e acabou trocando de carreira, né? Que acontece bastante aqui de gente que vem com uma carreira que não consegue trabalhar e acaba trocando e vai fazer programação, porque programação eu acho que é o lugar em todo o mundo inteiro é mais fácil de arrumar emprego. Talvez não tanto agora, porque tá tendo muito programador e já não tem mais quase espaço para tanto programador, né? Muita gente trabalhando como programador. Mas toda essa área de TI é mais fácil de você encontrar emprego sem precisar validar a carreira, né? Mas agora vocês podem estar dando uma olhadinha aí. Se você for enfermeiro e quiser trabalhar na Dinamarca, dá uma olhada como fazer para validar sua carreira aqui como enfermeiro, porque tá precisando de gente. Bom, eu acho que é isso. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, né? Eu estou aqui dando, como é que se diz? Conteúdo de graça. Informação de graça. Então deixa o seu like, tá? Não esquece de se inscrever no canal e mande pra alguém que você acha que vai ajudar esse vídeo, tá bom? Abraço!